esse aqui é o último vídeo sobre essa parte de indução, né? Tem um vídeo falando da indução em si, né? Por que funciona, explicando um pouquinho sobre isso. Aí depois eu fiz um vídeo que tem alguns exemplos, né? Alguns exemplos mais normais, assim, digamos. E agora eu vou fazer dois exemplos que na verdade vão resolver algumas coisinhas que a gente já tinha feito numa aula passada, mas que a gente não tinha demonstrado certinho. Vamos mostrar agora que a gente tem a técnica de indução, então serve não só para completar o que a gente tinha antes, mas também para dar mais exemplos de como é que usa a indução. Esses dois exemplos envolvem polinômios, tudo bem? Então, o primeiro é um teorema que a gente já fez, a gente já comentou sobre ele, mas a gente tem uma prova meio que intuitiva para ele. Vamos fazer uma prova agora formal usando indução. Tá? Então é um bom exemplo aqui de como se usa indução em outros casos mais concretos, né? Então, se P é um polinômio, é um polinômio com algum coeficiente diferente de zero, ou seja, desculpa, esse é outro. Se o P é um polinômio de grau n maior ou igual que 1, então P tem no máximo n raízes. Certo? Então, se você pegar um polinômio, sei lá, de grau 3, por exemplo, ele tem no máximo 3 raízes. É um resultado que vocês já conheciam, a gente já fez um comentário sobre ele numa aula passada, mas agora a gente vai provar ele formalmente por indução, certo? Vamos começar. Ó. Então, lembrando, ó, é uma indução, vai ser a indução sobre esse nzinho aí, que é o grau do polinômio, certo? Então, vamos fazer bonitinho aqui por indução. Primeiro, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vê que é um polinômio de... a gente vai começar no grau n1, certo? Então, vamos primeiro fazer o caso n igual a 1, certo? Vamos resolver primeiro esse caso. Se você está nesse caso, o seu polinômio ele é da forma o quê? Né? Ele é da forma a1x, esse a é 1 é diferente de zero, mais a zero, certo? Então, bom, só tem uma raiz aqui. O único, isso aqui é igual a zero. Se e somente se o x é igual a menos a zero sobre, zero, sobre a1, certo? Então essa aqui é a única raiz que ele tem. Então a gente acaba. Eu posso fazer esse a1 para cá, porque eu estou falando que o grau é 1, então esse cara tem que ser diferente de zero. Então isso resolve. Vamos agora fazer o caso n implica n mais 1. Né? Então a gente vai... Aqui eu só quero fazer um comentário porque a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Em geral, quando você faz a indução certinho, você às vezes fala assim, estou supondo o caso n e vou mostrar o caso n mais 1. Aqui eu vou supor, na verdade, todos os casos que vieram anteriormente, tudo bem? Eu vou supor como verdade o caso 0, 1, 2, 3, até o n, e aí vou mostrar o n mais 1. Talvez eu caia num, tipo, é como se na hora da demonstração eu quero mostrar o caso 7, e até agora a gente sempre estava supondo, se supõe que o caso 6 é verdadeiro, então eu resolvo o caso 7. Aqui eu vou supor que na verdade do caso do 0 até o 5, até o 6 é verdade, e aí provar o caso 7. Tá bom? Dá na mesma, assim, tipo, se você olhar lá naquele vídeo que comenta sobre como que vale a indução, você pode reparar que a sua hipótese de indução pode ser essa coisa mais forte, que é simplesmente supor que está valendo para todo mundo até aquele momento. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então vamos começar, seja P um polinômio de grau. Vocês vão ver que a gente nem vai fazer conta nesse caso. De grau n mais 1, certo? Se P não tem raiz, acabou. Certo? Porque zero raízes é menor que n. N mais 1 até. Se P não tem raiz, terminamos. Caso contrário, né, tipo, o caso que agora vai interessar é se o P tem raiz. Caso contrário,
ah, sejam. Lembra, tem um teorema que a gente fez na aula passada que é o seguinte: você sempre consegue pegar, a aula passada não, algumas aulas para trás, sempre tem um alfa real, se ele tem raiz, o alfa é a raiz, e que polinômio de grau menor ou igual que n, porque ele tem que ser grau estritamente menor que n. Na verdade, lá a gente até consegue dar uma estimativa melhor desse grau desse polinômio, mas aqui, como no enunciado ficava isso, que o grau era menor, então menor estrito para a gente, menor estrito que n mais 1 é menor ou igual que n. Então existe um polinômio q de grau menor ou igual que n, tal que o p de x nada mais é que x menos alfa vezes q de x. Tudo bem? Agora vamos analisar as raízes desse polinômio, certo? Porque as raízes desse polinômio são as mesmas raízes desse, porque eles são iguais. Aqui tem uma, e aqui tem no máximo quantas? Aqui a gente vale a nossa hipótese de indução. Por HI, né, que é a hipótese de indução, que lembra, o Q está valendo indução porque ele tem grau menor. Por HI, Q tem no máximo Q tem no máximo n raízes. Bom, aí você junta as n raízes que o Q pode ter, mais essa uma aqui que sobrou para o P tem no máximo n mais uma. Certo? Porque aqui você só tem as raízes desse mais as raízes desse aqui. Tá certo? E isso fecha esse teorema. Então, a gente conseguiu provar esse aqui, mais uma aplicação de indução, apesar de não ser uma coisa tão óbvia assim de cara que você talvez fosse ter que usar a indução. Vamos fazer um que vai ser até menos óbvio até que você pode mostrar por indução, até porque eu acho que o jeito mais fácil de provar ele, se você tem a ferramenta certa, não é por indução, tem outros jeitos mais interessantes, mas eu acho que esse jeito é suficientemente interessante e é uma boa aplicação de indução. Então vou enunciar ele aqui primeiro. É um resultado que a gente usou, na verdade, a gente fez um comentário antes. Então, ó, se P é um polinômio com algum coeficiente não nulo, então P de x é diferente de zero para algum x real. Não sei para qual, mas para algum, tá? Não dá para falar assim de cara. Então, o que a gente está falando aqui? Se você pegar um polinômio que não é o polinômio identicamente nulo, mas no sentido que ele não tem todos os seus coeficientes iguais a zero, você tem que conseguir algum ponto onde esse polinômio dá diferente de zero, algum x onde ele dá diferente de zero. E nós vamos mostrar isso aqui por indução, por incrível que pareça. Tudo bem? Só que na minha indução eu vou fazer de novo agora uma coisinha um pouquinho mais esquisita, que é o seguinte: eu vou mostrar esse resultado num sentido mais forte. Eu vou mostrar, não na verdade por indução, que ele tem algum x que dá diferente de zero. Eu vou mostrar que ele tem infinitos x onde ele dá diferente de zero. Eu vou mostrar mais, vocês concordam? Do tipo, eu vou fazer uma coisa mais forte do que está o enunciado. Mas, por incrível que pareça, por pedir, vou provar mais forte, e isso vai facilitar a minha vida. Que a demonstração vai ficar mais fácil por causa disso. Tem um pontinho nela ali que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir. É que pensa assim, quando você quer provar uma coisa mais forte por indução, na hora que você usa a hipótese de indução, como ela está supondo que está valendo para os casos anteriores, aquilo que você quer provar, ela também fica mais forte. Então você acaba tendo, de vez em quando acontece esse tipo de vantagem. Só lembrando que eu esqueci de comentar no começo, esse enunciado vocês conseguem provar com cálculo. Depois que vocês tiverem um pouquinho de limite lá em cálculo, dá para fazer esse direto no cálculo com um raciocínio completamente diferente desse aqui. Eu acho que é um bom exercício lá também depois tentar fazer via cálculo, não fazer por indução. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui eu vou começar com o grau zero. Então eu vou fazer indução, vamos escrever, vamos pôr indução
sobre o grau. Eu vou pôr assim, ó, grau n de p, só para indicar que eu vou chamar o grau do p de n, tudo bem? Então, mas a indução vai ser sobre o grau, tá vendo? Porque aqui nem tem número natural aqui para você fazer alguma coisa no enunciado. Então você tem que explicar mais ou menos sobre quem que está fazendo a indução, tá? Então, caso n igual a zero, como a gente quase sempre começa, bom, você pegou um polinômio de grau zero. Cuidado, se você pegou um polinômio de grau zero, que é o próprio polinômio zero, bom, aí não dá certo, né? Mas ele não está no enunciado, você tem que ter algum coeficiente não nulo. Bom, mas se ele tem grau zero e ele tem algum coeficiente não nulo, isso quer dizer que p de x é igual a zero, só, sem x nenhum, com um a zero diferente de zero. Bom, mas aí qualquer x, todos os x reais são o polinômio da diferente de zero, certo? Então temos o resultado. Então aqui está ok. Todos os reais são não raízes, digamos assim. Então a gente conseguiu um infinito que na verdade é todo mundo. Tudo bem? Agora vamos supor que vale o enunciado para os anteriores e mostrar para o caso seguinte. Então n mais 1. Certo? De novo, ó, que tivemos o mesmo resultado que eu usei no último resultado. Se P não tem raiz, terminamos, né? Por que a gente terminou? Porque se o P não tem raiz, quer dizer que qualquer x real que você pega dá diferente de zero. Então, não só tem um, como muitos infinitos que na verdade são todos os reais, certo? Então, se não tem raízes, terminamos. Caso contrário, o que acontece? Existem, mesma coisa que eu fiz no último, ó, existe um alfa real que é a raiz e que de grau menor que P e que de grau... De novo, grau do P, n mais 1. Grau do Q, menor ou igual que n, né? Que é estritamente menor que o n mais 1. E Q de grau. N mais 1 tal que, tais que, né? Tais que o P de x é igual a x menos alfa vezes Q de x. Tudo bem? Ok. Mas olha agora, olha. Vamos ver quando que isso aqui dá zero. No alfa isso dá zero. Então não tem muito o que discutir. Vamos pegar agora um ponto que é diferente de alfa, ou seja, qualquer real que não seja o alfa. Qualquer real que não seja o alfa, para ser raiz desse polinômio aqui, do jeito que está escrito, tem que ser raiz de Q. Mas o Q, quer ver? Vamos por assim, ó. Considera x o conjunto dos betas reais, tais que Q de beta é diferente de zero. Isso aqui por hipótese de indução, então por HI, x é infinito. Certo? É exatamente a nossa hipótese de indução. Porque eu estou provando. Lembra, eu acabei não escrevendo aqui em cima, mas a gente está tentando provar aquela versão do enunciado que é mais forte, né? Melhor deixar escrito, né? Vamos provar que P tem infinitas raízes. É mais forte do que o enunciado. Na apostila está escrito assim, mas aqui a gente não tinha escrito, né? Melhor deixar escrito. Por hipótese de indução, o x aqui, ó, a quantidade desses betas que não são raízes do Q é infinita, certo? No máximo, podia ser que o alfa fosse raiz também do Q. Aí eu tiro o alfa. Sobraram quantas? Peguei um conjunto infinito, tirei um elemento, ele continua infinito. Então, x, eu vou tirar o alfa, hein? Cuidado que eu sei que dá vontade para alguns de vocês de escrever isso, mas isso aqui quer dizer um conjunto menos outro conjunto. Alfa não é um conjunto, você tem que tirar um conjunto que tem o alfa. Então é infinito.
e todos os seus elementos não são raízes de P. Ou, se quiser fazer mais afirmativa a frase, todos os seus elementos, na hora que você calcula, o P neles dá diferente de zero. Por quê? Então, só lembrando, porque nenhum elemento aqui, ó, joguei fora o alfa. Então, essa parte deu diferente de zero. Mas ele está nesse conjunto X, que fez o Q ficar diferente de zero. Então, diferente de zero vezes diferente de zero, diferente de zero, P de X é diferente de zero. Tudo bem? Então, aqui, isso aqui prova também esse outro resultado. Lembrando, vocês conseguem provar isso aqui depois usando algumas ferramentas de cálculo, talvez saia até mais bonitinho, não sei, depende do gosto da pessoa. Mas esse aqui fecha pelo menos essa sessão nossa sobre indução. Tá ok? Então, beleza? Então, até o próximo vídeo.